tema, né, pastor Juan? Eu posso gravar, Rev? Claro, fique à vontade. Já está Fique à gravando. vontade. Já está aqui, muito bem. E eu digo que é uma degustação. O pastor Juan fez lá o mestrado no mesmo lugar que eu fiz, no Andrew Jumper, e essa é uma disciplina que de 15 horas aula, não é, pastor? Quando a gente dá lá no mestrado, né? E a gente dá uma degustação aqui, e a minha intenção, ao falar com vocês hoje sobre os fundamentos do aconselhamento bíblico, sabe, dar aquela amostra grátis para que você fique com um gosto e um desejo de mais. Então, para que você mergulhe, pesquise, busque, nós temos bons livros na área do aconselhamento bíblico, sobre a teologia do aconselhamento bíblico, sobre os fundamentos do aconselhamento bíblico, artigos os mais variados. Então, de modo algum que eu darei hoje aqui para vocês vai ser algo exaustivo. Diria que vai ser a ponta do iceberg. E o meu desafio, irmãos, a vocês é que, ao final, vocês, então, mergulhem, vão a águas mais profundas para buscar um conhecimento ainda maior desse tema tão vasto e tão importante, não é, para nós. Deixe-me compartilhar aqui os slides com vocês. A minha ideia é trabalhar o tema. Eu tentei aqui resumi-lo, não é, aos assuntos mais importantes, aquelas colunas, não é, dos fundamentos do aconselhamento bíblico. O que não, como disse, não vai ser exaustivo nos seus tópicos, mas vai dar, sim, para nós alguns lampejos, algumas ideias para irmos adiante. Eu vou compartilhar com os irmãos os slides após a exposição. Eu abro, os irmãos podem anotar aí as perguntas e, ao final, fazê-las. Aquelas que eu não souber responder, o pastor Juan certamente vai responder para vocês com muito amor e muita calma, né? E aí a gente vai poder prosseguir. Muito bem. Vocês conseguem visualizar aí os slides? Sim. Ok, deixa eu colocar aqui no modo de apresentação. Ok, fundamentos do aconselhamento bíblico. Esse é o nosso trato, nosso trabalho de hoje, não é, caminharmos um pouco nesse tema. Mas antes, não é, aqui o pastor Juan falou da minha turma. Está aqui uma apresentação para vocês, os meus contatos estão aqui, telefone, e-mail, eu estou à disposição dos irmãos para dúvidas e qualquer contato que vocês quiserem. Na realidade, a gente vai tratar disso hoje. O aconselhamento bíblico, sabe, irmãos, não é algo que é realizado sozinho. É um trabalho no corpo. Portanto, é muito bom nós termos os contatos uns dos outros e nós conversarmos, aprofundarmos alguns temas. Às vezes há pessoas que estão em outra localidade, nós precisamos de um conselheiro bíblico naquela região, em Brasília, onde quer que você esteja. Então é bom essa rede de contatos, né, de pessoas que sejam firmes na palavra de Deus, fiéis, não é, ao chamado, e que sejam bem fundamentadas no aconselhamento bíblico também. Então, os meus contatos aí, me coloco à disposição. Essa foto nós tiramos no dia do batismo do Gabriel. Ele completou um mês, e aqui ele tinha um mês, então, com um mês nós levamos para a igreja e realizamos lá o batismo dele. Hoje ele está com 6 meses. Essa é na nossa igreja, na Igreja Presbiteriana de Boa Viagem. Foi num culto de domingo de manhã. Minha esposa Paula, minha filha mais velha aqui, de quem enxerga, né, do lado esquerdo, do lado direito dela, a Isabela, do meu lado aqui, esquerdo, direito de vocês, a Letícia, e à frente, a Rebequinha e a Clarissa. Essa aí são os meus tesouros, família que o Senhor me concedeu pela graça e bondade dele, não é? Bom, mas vamos aqui ao nosso tema, vamos aqui aos nossos trabalhos. Vejam, irmãos, para nós pensarmos inicialmente, existem muitos métodos e tentativas de ajuda ao ser humano em conflito e em sofrimento. Isso é um fato, né? Existem muitos tipos de terapia. Quando falamos, por exemplo, sobre a psicologia, é até um erro de chamarmos a psicologia de psicologia, porque existem muitos métodos psicológicos, de maneira que são muitas psicologias, né? Algumas delas até confrontando umas às outras em posicionamentos completamente opostos. E esses são
métodos que objetivam, e nós precisamos entender, compreender isso, métodos que objetivam, que tentam ajudar o ser humano. É uma tentativa humana de ajuda do próximo, de ajuda do outro, nos seus conflitos e no sofrimento que é natural do mundo caído, né? O sofrimento, a dor, a aflição, o conflito, ela é o prato do dia, né, na vida vivida num mundo quebrado, e não há como nós dissociarmos a vida que é vivida nesse lugar fora do Éden, não é, sem dos conflitos, do sofrimento. Isso faz parte da queda, faz parte do ambiente da queda, e nós que fomos restaurados por Cristo, resgatados pelo seu Evangelho, não é? Nós somos conduzidos a uma novidade de vida nesse ambiente da queda, não é? Resolvendo os nossos conflitos, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as nossas situações diante do Senhor. A questão está como nós, que método nós lançamos mão no trato das nossas dificuldades, das nossas circunstâncias, e que método nós utilizamos na ajuda dos nossos irmãos. Não é? E os métodos, esses métodos humanos, proclamados como científicos, e de forma geral existem esses proclamados científicos, outros que nem são chamados como científicos, mas a ciência humana ela entende como métodos científicos alguns tipos de ajuda, não é? Eles são amplamente utilizados nos nossos dias, não é? E muitas vezes ele tem lugar de destaque na igreja. Esses métodos, eles penetram a vida da igreja, eles são praticados na vida da igreja, eles estão, muitas vezes, nas entrelinhas dos sermões que são pregados e no método de auxílio, de ajuda dos irmãos dentro da igreja local. E a questão é que esses métodos são humanistas, essa é a grande realidade. E em sendo humanistas, em muitos aspectos, esses métodos acabam negando o poder de Deus, acabam negando a autoridade e a suficiência das Escrituras. Recentemente eu estava num podcast e nas conversas, a pergunta que me foi feita era se eu tinha um problema com as psicologias. Eu disse, não tenho problema nenhum com as psicologias. Eu tenho problema com o humanismo. Meu problema é com o humanismo. Nosso problema, enquanto cristãos, irmãos, é com o humanismo. Não é com... Se eu fosse dizer que tenho um problema com as psicologias, eu tenho que ter um problema com a geografia, eu tenho que ter um problema com a história, eu tenho que ter um problema com as filosofias, eu tenho que ter um problema com matemática, no sentido de que o conhecimento chamado científico, o conhecimento humano, o ser humano o dissociou do foco e do real sentido do conhecimento, que é o Senhor Deus, que é aquele que detém a profundidade das riquezas e da sabedoria, e ele tem o verdadeiro conhecimento. Portanto, quaisquer que sejam as disciplinas que nós venhamos a estudar e buscar aprofundar conhecimento na vida, elas precisam estar interconectadas e elas precisam ter o seu foco na presença e realidade de um Deus soberano, todo-poderoso, criador dos céus e da terra, que enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar e que em breve voltará para restaurar céus e terra, tendo o seu Filho Jesus como o governante todo soberano desse novo céu e nova terra, né? Então, a grande questão é que o humanismo ele vem tirar Deus do centro e ele evoca o ser humano como uma medida de todas as coisas. Ele evoca o ser humano como o centro de todo conhecimento e saber, e nesse sentido, os métodos de ajuda humanistas, eles são focados no próprio homem. Eles são focados no que o homem sente, naquilo que o homem quer, nos desejos do homem, e o objetivo final e principal dos métodos que não são bíblicos é dar ao homem aquilo que ele quer ou dar a saciedade que ele deseja. Ele precisa se sentir bem. Mesmo que o sentir-se bem afronte, vá contra valores, família, fé, mas desde que ele tenha claro, dentro dos aspectos legais, e eu não quero afirmar
que um método de ajuda humanista vá para questões ilegais, mas vai, muitas vezes, na maioria das vezes, para questões antibíblicas, para questões que são contra a palavra de Deus. Então, tendo esse escopo, nós estamos vendo o problema. O problema qual é? O mundo se afastou de Deus. De alguma maneira, irmãos, a própria igreja perdeu o compasso da história e perdeu a capacidade de oferecer ajuda numa profundidade maior que só pode ser encontrada nas Escrituras, e ela acaba sendo também levada a reboque pelos métodos de ajuda humanistas, e nós precisamos resgatar esses fundamentos de um método de ajuda que vem desde o Éden. Ora, o homem é homem, o ser humano existe desde a criação, e desde a queda ele tem os seus problemas. Mas veja só, antes da queda, o ser humano já necessitava de ajuda, ele já necessitava de conselhos, e isso fica muito claro quando, antes da queda, o Senhor Deus desce na viração do dia ao Jardim do Éden, e ele conversa com Adão e Eva, ele orienta Adão e Eva daquilo que eles devem fazer. Ainda no primeiro capítulo, nós vemos a formação do homem, depois, no capítulo 2, a formação do homem e da mulher, e nós vemos um aspecto que o Senhor dá ao ser humano, ele dá orientações que dão-lhe a ideia de onde ele está, a pontos cardeais, o homem ele se posiciona a partir do que Deus lhe revela, ele sabe o que deve fazer, porque Deus diz a ele, o seu mandato aqui é guardar e cultivar o jardim, você tem que fazer isso. Ele diz para a mulher aquilo que ela deve ser e fazer, e portanto, nós vemos, antes da queda, um ser humano sendo alvo do conselho de Deus, Deus lhe dando conselhos. Após a queda, irmãos, isso se torna algo difícil de se ter com naturalidade, como existia no Éden, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Mas o Senhor busca os seus eleitos, o Senhor busca o seu povo, a fim de aconselhá-los, mas não só o seu povo, Deus está aconselhando o mundo através da livre oferta do Evangelho. Deus está aconselhando o mundo através das circunstâncias da história e dos acontecimentos que são chamados de naturais, que na realidade nada são do que a providência de Deus pelo instrumento da sua criação. Então, o mundo está sendo aconselhado, as pessoas estão sendo aconselhadas, o povo de Deus, sobretudo, está sendo aconselhado pela palavra de Deus, pelas Sagradas Escrituras e pelo Espírito Santo, que a aplica, não é, ao nosso coração, pelo seu poder, e alcança, o único que é capaz de alcançar, de fato, o nosso coração. Então, tendo pensado isso, a gente vai entrar no que seria, sem delongas, esse método de ajuda que nós devemos buscar, que permeia as Escrituras e a história do povo de Deus desde o Éden. Antes de surgirem as psicologias, o homem ele tinha conflitos e ele precisava de auxílio. E ele sempre teve auxílio, o povo de Deus sempre teve conselhos e auxílio, e esse auxílio era encontrado na revelação de Deus. Deus se revelava ao seu povo, e depois nas Sagradas Escrituras, que são proclamadas ao povo de Deus, e tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, no aconselhamento bíblico, os conselheiros, em primeiro lugar, precisam considerar a realidade do pecado. Nós não teremos tempo para olhar, seria muito bom se tivéssemos tempo de olhar as referências, mas, irmãos, sugiro que vocês anotem, vejam as referências, eu posso mandar as anotações desses slides para o pastor Juan, e ele compartilha com os irmãos depois. Façam o dever de casa, estudem esses textos bíblicos. Uma das coisas importantíssimas no aconselhamento bíblico é que ele é bíblico. Portanto, nós precisamos estudar as Escrituras, nós precisamos ir à Bíblia. Isso começa no nosso estudo, não é? Nós precisamos considerar as categorias da revelação. Quais são? Criação, queda, redenção e restauração. Nós precisamos considerar essas coisas. Nós precisamos entender que o mundo está nesse ambiente da queda. Por isso, o ser humano, ele não é uma tábua rasa. O ser humano ele não nasce anjinho e depois ele é influenciado pelo meio ambiente. Ele não é bom. Nós temos nessa questão da realidade do pecado e da queda, nós temos uma doutrina que nos é muito cara, que é a doutrina da depravação total. Nós precisamos considerar isso.
O texto de Romanos vai falar sobre isso. O livro de Romanos vai falar sobre isso. Depois vamos aos textos das cartas de Paulo aos Coríntios e vemos o conflito dentro da igreja, mostrando que, inclusive, os eleitos, os santos, o povo de Deus, ele é influenciado por essa realidade do pecado. Esses conselheiros bíblicos, eles precisam, portanto, considerar a realidade do pecado e, diante dessa realidade do pecado, eles praticam, veja, uma autoconfrontação. Autoconfrontação, irmãos, não é a confrontação do outro. Autoconfrontação é a minha autoconfrontação. Eu, como conselheiro bíblico, preciso estar sendo confrontado diariamente pela palavra de Deus. O Espírito Santo deve ser ouvido por mim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito Santo está falando, nos confrontando nas Escrituras, nos sermões que são pregados nas nossas igrejas, nos livros que nós lemos, nas conversas intencionais que temos, numa aula que assistimos. O Espírito Santo nos confronta, trazendo à nossa memória a palavra de Deus, nos apontando os nossos erros. Mas nós precisamos de uma autoconfrontação constante, em que buscamos a santidade que o Senhor nos impõe nas Sagradas Escrituras e desejamos ela através de uma prática que os irmãos vão ver numa outra disciplina, se é que não viram ainda, que se chama a mudança bíblica, né? O método de mudança bíblica. O método de mudança bíblica envolve essa autoconfrontação, em que eu busco, não é, aquela imagem de Cristo aplicada à minha vida, em que eu busco crescer nesse homem interior, nascido no Senhor Jesus, de maneira que o velho homem ele seja esmagado, ele seja mortificado. O nome disso é despojamento e revestimento. Nós precisamos nos despojar de quem nós somos e nos revestir cada vez mais de Cristo, para nos parecermos mais com Cristo. Isso é autoconfrontação. Mas esses conselheiros bíblicos que consideram pecado, que se confrontam, eles mesmos estão sendo tratados pela palavra de Deus, eles também confrontam amorosamente aqueles que estão em pecado. Então, veja, há um confronto pessoal nas Escrituras, o Senhor está tratando comigo enquanto cristão, que é chamado a aconselhar os meus irmãos, e eu passo, então, a ser um instrumento nas mãos de Deus num confronto amoroso. É o confronto do indivíduo? É o confronto da pessoa? Não, é o confronto do pecado. Nós confrontamos o pecado, né? E isso deve exigir de nós muito cuidado, porque muitas vezes a gente vai tratar o pecado e a gente joga, não é, a água suja com o bebê junto. A gente joga tudo fora. A gente não considera aquele indivíduo por quem Cristo morreu. Nós não consideramos a dor, o sofrimento, a angústia, muitas vezes até a ignorância do indivíduo, ou o nível de crescimento espiritual em que ele está. Numa conversa com uma das minhas filhas, a minha filha mais velha, ela me indagava acerca de por que determinadas pessoas que estão na igreja praticam uma vida assim, assado, e ela considerava aquilo que era vivido por determinadas pessoas algo que não deveria ser vivido pelos crentes. E ela dizia, mas é um absurdo, isso e tal. E eu dizia, filha, nós precisamos ter paciência, porque o Senhor tem paciência conosco. Nós mesmos ainda não chegamos naquele patamar que o Senhor quer de nós, e talvez, sabe, se o Senhor não tivesse a paciência que é dele, ele dissesse assim, puxa, mas esses camaradas aí andam tão lentamente, né? A questão é que, eu dizia a ela, eu e você fomos confrontados por algumas coisas, e fomos tratados em alguns aspectos na nossa vida cristã, que não nos torna melhores do que esses irmãos que estão num outro processo da vida cristã, no qual eles serão tratados pelo Espírito Santo de Deus e serão conduzidos segundo a vontade do Senhor. Então, no aconselhamento bíblico, nós confrontamos considerando todas essas coisas, sabe? Mas é preciso dizer isso porque eu sou notético. E muitas vezes o conselheiro notético ele é acusado, não de ser frio, de ser seco, de bater demais. E não se trata disso. Se trata de nós tratarmos o pecado, e dizemos que o pecado é pecado, e darmos nome ao pecado. Uma coisa que é recorrente no aconselhamento bíblico é as pessoas chegarem para a conversa, para a sessão de aconselhamento, e elas não conseguirem dizer o nome do pecado. Elas dizem assim, o meu problema. Eu disse, mas qual é o nome do seu problema? Qual é o nome dele?
Aonde é que ele se enquadra na palavra de Deus? O que o Senhor diz acerca disso que você está falando? Diga o nome do seu pecado. Não é o meu problema dizer, você diga o nome dele, porque o significado está no nome. Não é? E muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade, porque ele é feio. As pessoas querem esconder. É algo que não quer, as pessoas não querem tratar. Mas nós somos levantados como povo de Deus para nos ajudarmos mutuamente. Um texto bíblico que eu quero ler rapidamente com os irmãos, não perdão, antes dele, não é o conselheiro bíblico nisso tudo, ele conclui procurando, e o objetivo é esse, levar aqueles que estão numa vida de pecado, muitas vezes de uma escravidão voluntária ao pecado, os crentes, conquanto tenham sido libertos do pecado pelo Senhor Jesus, eles se colocam voluntariamente sob a escravidão, e isso são aqueles pecados que chamamos pecados escravizadores, né? E eles escravizam até os crentes, e nós procuramos, no aconselhamento bíblico, ajudar as pessoas, então, a enxergarem o seu pecado, se arrependerem desses pecados, passando a esse processo, né, de despojamento e revestimento. O texto de Colossenses, no capítulo 3º, irmãos, estudem esse texto, memorizem esse texto, aprofundem o conhecimento desse texto. Colossenses capítulo 3º, a partir do verso 12. Uma carta, Colossenses, os irmãos devem saber, é uma carta gêmea, ou irmã gêmea da carta de Efésios, né? E vocês precisam ler esse texto de Colossenses 3, não apenas do 12, mas o texto de Colossenses 3 inteiro, que começa no verso 1, falando sobre a unidade dos crentes, ou a união dos crentes com Cristo, com o Senhor glorificado, e que exige, então, de nós uma caminhada. Efésios capítulo 4 vai tratar disso. E então, leia Colossenses capítulo 3º, junto com Efésios capítulo 4, e vá adiante. E perceba que aquilo que a gente vê em Efésios capítulo 5º e 6º está dentro desse contexto que nós vemos aqui também. Então, o texto, a partir do verso 12 do capítulo 3º de Colossenses, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. E assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O verso 12 inicia falando de autoconfrontação. Revesti-vos. O revestimento se dá na medida que nós vemos os pecados, abandonamos, não é, uma velha veste. Me permito dizer algo aqui pontual. O despojamento, ele está, sobretudo no texto de Efésios, dentro de um contexto militar. Né? Esse é um termo, revestir-se, despojar-se, utilizado muito dentro do contexto militar, que era próprio ali da realidade romana, realidade greco-romana. Não é? O que acontecia é que muitas vezes um soldado romano, ele ia às campanhas, e as campanhas elas duravam meses, muitas vezes, elas duravam anos. Não imagine que eles trocavam de roupa o tempo todo. Muitas vezes, para se tirar aquela sobrepele que eles usavam, onde depois ia a malha e ia toda a sua armadura, não é? Aquela pele ela estava no seu corpo já há tanto tempo, e ela já estava tão fétida e tão ligada ao corpo que muitas vezes tirá-la do corpo era muito doloroso. Se precisava fazer isso dentro de um banho, com óleos e com todo um cuidado para que não viesse o couro junto, como a gente diz aqui no Nordeste. Né? Não vinha pele junto, às vezes criava feridas. O ato de despojamento, irmãos, não é agradável. O ato de nós nos despojarmos de coisas tão entranhadas em nós, que estão tão impregnadas, tão já apodrecidas junto com o nosso corpo, no nosso caso, da nossa alma, do nosso coração,
Não é fácil. Então, nós precisamos de uma ação do Espírito Santo, nos impulsionando, nos fortalecendo, e nós precisamos buscar ao Senhor, e a autoconfrontação é exatamente essa busca de graça da parte de Deus para que nós nos despojemos, e ninguém de nós aqui já se despojou completamente. Todos nós estamos no ato do despojamento diário, e no ato de um revestimento diário também, de uma novidade de vida. Eu não tenho como aprofundar isso com vocês, mas estudem Efésios capítulo 4, 5, 6, estudem o texto de Colossenses, capítulo 3, façam aí as conexões entre esses dois textos. Veja, o conselho bíblico, ou o aconselhamento bíblico, ele tem o seu lugar na igreja. Esse é o ministério da igreja. O aconselhamento bíblico, ele é uma função natural da igreja. Você perceba que no texto de Colossenses, Paulo está falando sobre a naturalidade da vida daqueles que estão se santificando. Aqueles que vivem na comunhão dos santos, na igreja, que estão em santidade de vida, buscando a Deus, se santificando, neles a palavra de Deus habita ricamente, verso 16, e eles se instruem e se aconselham mutuamente. Há uma mutualidade aí. Há um conselho no corpo. Esses são aqueles que têm a palavra de Deus, na qual a palavra de Deus habita. Eles têm a paz de Cristo, eles estão em comunhão. Ou seja, esse é o ambiente da igreja, o ambiente do povo de Deus, e onde a instrução e o conselho mútuo, com sabedoria e louvor a Deus, deve ser praticado. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que o aconselhamento bíblico, assim como a pregação, fazem parte do ministério da palavra. Veja que coisa. E nós temos, irmãos, o ministério da palavra como a cereja do bolo, né? O ministério da palavra, ele é tão importante para nós, sobretudo nós reformados, né? Que temos o sola escritura, da suficiência da palavra de Deus, que temos esses valores, que, por exemplo, como é que nós escolhemos os nossos pastores nas nossas igrejas? Pela pregação. Já percebeu isso? Já percebeu que é assim? Nós chamamos um irmão que ele vai à igreja, ele prega, e o sermão dele é o cartão de visita, é o currículo dele sendo apresentado. No sermão, é como se nós estivéssemos assim, no sermão nós vemos a vida daquele pastor. Nós vemos o que ele crê, nós vemos o que ele ensina, nós vemos como ele pensa a palavra de Deus, como ele vive. Então, é claro que existem muitas outras questões que precisam ser observadas, mas de forma simples, a congregação, o povo de Deus reunido, ele observa isso. E ele vai escolher o seu pastor pela pregação. Mas nós nos esquecemos de um fato, que o ministério da palavra, ele não se resume ao sermão. O ministério da palavra, ele vai para o ensino, e o ensino, conquanto seja também uma função princípio aos presbíteros docentes, né, os pastores, ele é compartilhado na vida da igreja, de maneira que há irmãos, né, na sua igreja deve haver irmãos que ensinam. Nós temos departamentos infantis em que irmãs e irmãos caríssimos para nós ensinam os nossos filhos a palavra de Deus. Temos as classes de adultos na igreja e trabalhamos a palavra de Deus. Isso é o ministério da palavra. Mas tem outro aspecto do ministério da palavra, que é o aconselhamento. O aconselhamento é o ministério da palavra privado. É o ministério da palavra privado. Veja, existe um ministério da palavra público, que é a pregação pública. Existe o ministério da palavra privado, que é o aconselhamento bíblico. Veja, o ministério da palavra, enquanto público, a pregação, ela é restrita aos ministros comissionados para esse fim. E aqueles que são comissionados por esses ministros também. Já o aconselhamento bíblico, ele é um ministério da palavra que e deve e é dado pelo Senhor a todos os crentes. A todos os crentes. Então, a gente chama até assim, a pregação é o ministério da palavra do púlpito. O aconselhamento bíblico é o ministério da palavra dos bancos, ou das cadeiras. Algumas igrejas têm cadeiras, não usam mais bancos. Com isso, nós queremos dizer o seguinte, que o ministério da palavra, enquanto aconselhamento bíblico, ele não é para mim e para o pastor Juan apenas. Ela é para as irmãs. Eu vi que há irmãs aqui no nosso grupo. As irmãs são vocacionadas pelo Senhor
para o ministério privado da palavra, que é o aconselhamento bíblico. Os irmãos, que não são presbíteros docentes, são chamados ao ministério da palavra, que é o aconselhamento bíblico, ou seja, o ministério da palavra privativo. Você perceba que o texto de Efésios, no capítulo 16, dá uma ordem. Veja, não é, não é uma sugestão. A coisa está no imperativo. Aconselhai-vos mutuamente. Há uma ordem de Deus que é dada ao povo de Deus para que, entendendo a palavra de Deus, habitando ricamente em si, aconselhe-se mutuamente com toda a sabedoria. Instrua-se mutuamente com toda a sabedoria. E nisso haverá louvor e glória para o Senhor Deus. Então, é dever, dentro desse diapasão, irmãos, que é esse dever do aconselhar, é dever de cada crente. É dever de todo cristão. Aqui fica mais uma vez o dever de casa. Depois estude os textos bíblicos. Veja esses termos nesses textos. É dever de todo cristão admoestar. O que seria admoestar? Esses são todos termos correlatos, né, que se intercambiam. Admoestar seria chamar a atenção, chamar a razão, lembrar aquele irmão de algo, exortar, caminha junto, trazer o irmão à memória a palavra de Deus, exortá-lo quanto a aspectos da vida, ou chamar-lhe a atenção de aspectos da vida que não estão sendo observados, consolar. Aconselhamento bíblico, irmãos, não pode se resumir ao confronto. Aconselhamento bíblico envolve o consolo também. O Vadislau, o doutor Vadislau, quando professor, hoje ele não dá mais aulas, né? Mas eu tive o privilégio de ser aluno dele. Não sei se o Juan também teve, acho que sim, né, Juan? Não sei se você pagou disciplinas lá com o Vadislau. Mas o Vadislau, ele costumava dizer o seguinte, ele costuma dizer o seguinte, que o aconselhamento bíblico é como a dança de salão. E aí ele imitava em sala de aula, sabe? 2 passos para lá, 1 para cá e tal. Eu sou, na realidade, como dançarino, eu me pareço mais com o Robocop, né? Mas o Vadislau tinha lá um jeitão assim de que era Fred Astaire. E ele falava que era assim, muitas vezes é um movimento que vai para uma exortação, admoestação, um confronto, mas volta no consolo e edifica e ampara, e vai e confronta contra pecados, mas consola nos sofrimentos. Então, nós como conselheiros bíblicos precisamos, isso são fundamentos, são palavras que devem fundamentar a nossa ação, que devem nos lembrar da nossa ação como conselheiros. Sim, admoestamos, sim, exortamos, mas, irmãos, nós consolamos. O ministério da palavra é o ministério do consolo também. É o ministério da edificação. E é o ministério do amparo. Nós nos amparamos mutuamente. Veja, no tempo em que nós estamos vivendo, o aconselhamento bíblico nunca foi tão necessário no consolo dos que sofrem. As famílias enlutadas, famílias que têm perdido entes queridos, que estão em sofrimento, não é? E nós precisamos nos portar junto dessas pessoas com uma palavra de consolo, de ânimo, de edificação da parte do Senhor, amparando-as, né, nas suas lutas, nas suas dificuldades, colocando no colo mesmo, carregando os fardos delas. A palavra de Deus nos exorta a carregarmos os fardos uns dos outros. E é interessante, o verso 13 desse texto vai falar sobre suportai-vos uns aos outros, ou seja, dê suporte, não é? No consolo, na edificação, no amparo, na demonstração, na exortação. É dever nesse processo de aconselhamento bíblico, irmãos, e isso precisa estar presente, sermos longânimos, ou seja, sermos pacientes. Temos um ânimo longo para caminharmos. E muitas vezes isso é difícil, não é? Estamos numa sociedade do fast food, numa sociedade pragmática, numa sociedade de muita velocidade. Nós queremos a coisa a toque de caixa. Nós estamos na época da tecnologia em que as coisas são... o remoto está presencial, nós estamos juntos, apesar de estarmos distantes, e é tudo muito rápido, não é? Mas nós precisamos aprender a ser pacientes. O aconselhamento bíblico pode ser muito rápido, ou pode demorar muito.
eu estou com um caso agora que se revela para mim como um dos casos mais difíceis que eu peguei nos últimos anos. Eu conversava com a mãe dessa adolescente. Eu aconselho muitos adolescentes. Eu aconselho crianças. Tem hoje uma criança de 6 anos diagnosticada com TOD, né? Transtorno opositor desafiador. E não tem psicólogo que dê jeito, e a família trouxe para mim, para eu trabalhar com o menino. E é um momento desafiador e, ao mesmo tempo, delicioso de trabalho com essa criança. A gente se senta no chão e eu aconselho ele ali numa mesinha de vidro que eu tenho no chão, e a gente desenha e a gente conversa e a gente vai tratando de algumas coisas, e tem sido muito gostoso. Mas eu aconselho muitos adolescentes, adultos, e eu tenho aconselhado um adolescente. Essa menina tem 16 anos, filha de crentes, nascida em lar cristão, criada em lar cristão, mas a menina agora ela se declarou lésbica e Olha, adepta da Umbanda. Veja, é cuidado. adepta da Umbanda. Então, os pais estão apavorados, né, com isso. E tem sido um desafio muito interessante, porque eu tinha, na primeira conversa, ela veio, sabe assim, para me confrontar. Ela veio para criar um conflito entre nós dois, para que eu não pudesse mais atendê-la. A questão era essa. E quando os pais me pediram para eu atender, eu disse: eu atendo, mas deixa eu falar com vocês o seguinte: o meu aconselhamento bíblico com ela vai ser evangelização. Ela não é crente. Mas, pastor, ela foi criada na igreja. Eu disse: ela não nasceu de novo, ela não é crente. Ela se posiciona contrária à palavra de Deus, a Deus, a verdade das Escrituras. Ela não é uma serva do Senhor. Então, meu trabalho vai ser evangelização. E foi uma conversa, assim, eu faço sessões de 1 hora, mas muitas vezes num primeiro encontro acaba extrapolando, e esse foi um encontro de 2 horas. A primeira hora foi ela me confrontando e falando contra o evangelho, se posicionando contra tudo que eu creio. E eu dizia ali: Senhor, me dá sabedoria, porque eu tenho 2 ações. Eu posso aqui entrar, calçar as chuteiras de aço e entrar na canela dela, confrontando, quebrando os argumentos dela, ou eu posso simplesmente me calar e dizer a ela que eu tenho interesse na vida dela. E eu optei pela segunda opção. Ela terminou de falar e eu disse: olha, você falou, eu quero dizer algumas coisas para você, e a partir daí você decide se você quer continuar conversando ou não. E aí eu pontuei tudo o que eu achava do que ela tinha dito, mas assim, falando calmamente, sabe? Olha, eu não creio nisso que você fala, por isso, a palavra de Deus diz isso e tal, e tal. Você foi criando o evangelho assim. Pontuei tudo. Quando eu terminei, eu disse assim: eu já pontuei tudo que eu precisava dizer para você. Agora, eu não vou ficar repetindo mais isso. Eu já disse, você já conhece, e eu não vou ficar repetindo. Agora, a partir de agora, eu quero ouvir você, eu quero saber o que é que há no seu coração, porque tudo o que você me falou demonstra só atitudes externas que você tem tomado, mas você não me falou dos motivos que lhe tem levado a fazer isso, e talvez você mesma não saiba. Resultado, essa menina está no 4º encontro comigo, né? Vindo de veio o primeiro encontro forçada pelos pais, os outros ela já veio de livre e espontânea vontade. No último encontro, eu vi uma luzinha no final do túnel, porque ela me disse assim: pastor, eu tenho um espírito que me atormenta e que me pede que eu me suicide. Ela tentou o suicídio uma vez, tomou uma caixa de remédios. Umas semanas atrás ela me ligou chorando muito, porque disse que estava com muita vontade de pular pela janela e coisas do tipo. E ela disse: o senhor pode expulsar esse espírito? Veja, não expulse nem a Pombagira, nem expulse a Maria Padilha, nem expulse os outros. Não, mas e se eu expulsar esse aqui? Eu disse: expulso não. Não vou expulsar nada de você, não. Mas por quê? Eu disse: porque a Bíblia diz que se um espírito for embora e a casa não for cheia do evangelho e do poder de Deus, a sua situação vai ser 7 vezes pior do que a anterior, e eu não quero que você fique pior. Então, fique com esse mesmo, a não ser que você se arrependa e entregue sua vida a Cristo. Ela não entregou a vida a Cristo, ela não reconheceu Cristo como seu suficiente Salvador. E a gente vem conversando, né? A gente vem tratando, a gente vem lidando com as coisas. Isso requer de mim, irmãos, uma paciência que vocês não imaginam, porque às vezes ela está me dizendo as coisas e a minha vontade, sabe, de levantar, jogar a mesa para cima, mas
eu preciso ter paciência, eu preciso ser longânimo e esperar que naquilo que eu vou falando ela da palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus penetre o coração dela, né? E vamos adiante. Mas nós precisamos corrigir. Veja, quando nós nos comprometemos no aconselhamento bíblico, nós nos comprometemos a orar, a ter uma vida de oração pessoal, mas não apenas isso, de orarmos por aquelas pessoas que acompanhamos. Nós temos um compromisso de termos a nossa vida espiritual em dia, confessando os nossos pecados, dando nome aos bois. E isso é o despojamento. No despojamento, nós confessamos os nossos pecados. E nós temos um compromisso de caminhar em perdão mútuo. Nós temos um compromisso de caminharmos, nos auxiliando e nos perdoando mutuamente. Agora, eu quero falar com vocês de alguns termos correlatos. Esses são termos gregos das Escrituras, mas que vão trazer algumas ideias sobre esse fundamento que nós precisamos ter do aconselhamento bíblico, irmãos. Veja lá, paracaléu, esse é um termo, né, do Novo Testamento, vocês vão ver as referências onde ele é encontrado, e esse termo tem uma grande variedade de traduções para a nossa língua, o português, mas que, de modo geral, significa isso. Veja, consolar, confortar, fortalecer, exortar, admoestar. Eu vou mostrar termos para vocês agora, que são termos correlatos. Eles se intercambiam, eles se relacionam uns com os outros, e todos eles fazem parte dessa ordem que o Senhor nos dá para o aconselhamento, para a instrução mútua e para o aconselhamento bíblico e o aconselhamento mútuo. Então, paracaléu é um desses. Significa consolar, confortar, fortalecer, exortar, admoestar, estar junto ao lado de alguém, no sentido de ofertar esses valores que são necessitados na vida dele. A ideia principal do termo portanto, essa, de estar ao lado para auxiliar. Paracaléu, essa é uma ação que nos leva a imitar uma ação do Senhor Deus. O Espírito Santo de Deus é aquele que se coloca ao nosso lado para nos auxiliar. Então, e interessante, Efésios 5:1, de ser imitadores de Deus como filhos amados, né? Nós precisamos imitar ao Senhor, nos seus atributos comunicáveis, na maneira como ele lida conosco, com a sua igreja, com a criação, e nós devemos refletir essa imagem de Deus em nós. A imagem de Deus refletida em nós é refletida por uma ação mimética, ou seja, nós imitamos quem é o Senhor Deus. O paracaléu é uma ação de imitação de Deus. Nós imitamos o Senhor como aquele que se coloca junto, que auxilia, que conforta, com relação a alguma circunstância da vida, mas que também encoraja ou exorta a seguir determinado curso de conduta. Então, no Novo Testamento, a admoestação torna-se conforto genuíno e vice-versa, ou seja, admoestarmos alguém envolve consolarmos alguém, porque nós queremos livrá-los dos seus pecados e dos conflitos que são trazidos pelo pecado e das dores que são envolvidas pelo pecado, para que eles vivam uma vida abundante diante do Senhor. Então, nós não temos como separar a ideia de admoestação e a ideia de encorajamento, conforto, auxílio, a ideia de exortação e a ideia de estar junto para apoiar alguém. São duas coisas que caminham juntas, que estão juntas. Um dos aspectos, irmãos, do aconselhamento bíblico, esse é um fundamento para nós. Nós precisamos oferecer esperança. Esperança. A pessoa está no lamaçal do pecado. Ele diz, tem esperança para você. Cristo é a esperança da glória. Então, se firme em Cristo, há esperança para você. O irmão está no fundo do poço da depressão, há esperança para você. O irmão está numa crise bipolar, tem esperança para você. Nós ofertamos esperança em Cristo. Macrotumel é outro termo, e vocês vão encontrá-lo lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versos 14 e 15, que é traduzido exatamente para aquela ideia, né, da longanimidade ou da paciência, ou exercer paciência em longanimidade. Isso indica, irmãos, a disposição paciente e humilde de lidar com os irmãos. Então, veja, se você não quiser ter problema, vá para uma ilha deserta e fique lá. Até que você tenha problema com você mesmo.
Porque os conflitos, eles não são simplesmente entre nós e os outros, os conflitos são entre nós e nós mesmos. Existe um conflito interno em nós, né? Um conflito entre a nova natureza e a velha natureza. Ah, mas a relação interpessoal, a comunhão com os irmãos, ela não pode ser vivida sem essa realidade da paciência e da longanimidade. Nós somos pecadores, irmãos, e somos especialistas em ferirmos uns aos outros, em pisarmos nos pés uns dos outros. Né? E o Senhor nos chama a ajudarmos os outros, que muitas vezes vão nos ferir também no processo de ajuda, vão nos cansar, vão muitas vezes, sabe, demandar muita energia da nossa parte. Nós precisamos ter paciência e irmos aos pés do Senhor buscar isso, né? Noutetel, esse é o termo, né, mais conhecido do aconselhamento bíblico, de onde vem o termo noutético, né? O termo noutético vem daí. E o termo, ele é traduzido como simplesmente admoestar, advertir, exortar, aconselhar. Aconselhar. Nós temos nesse termo a ideia básica do aconselhamento bíblico. E você percebe que há um intercâmbio entre os termos, eles são complementares e eles caminham juntos, não é? Veja, o termo vai ser destrinchado por Jay Adams, que apresenta 3 elementos básicos para ele, tá? Então, o termo noutetel, ele vai exigir 3 ações do conselheiro bíblico. É algo errado que precisa ser tratado na vida do irmão. Eu vejo algo de errado na vida do irmão, eu não deixo simplesmente passar, eu chamo aquele irmão e converso com ele. O segundo elemento, o segundo posicionamento é que o tratamento que eu vou dar aquilo que eu observei, que precisa ser tratado na vida do irmão, ou seja, o tratamento do problema deve ocorrer pela confrontação e instrução verbal. Tire da sua cabeça a ideia de que confrontação é uma briga. Não é isso. A ideia de confrontação bíblica é a ideia do noutetel, é a ideia do conselho, é a ideia de nós chegarmos e nos opormos a algo que está sendo vivido de forma errada na vida do irmão, um pecado, um posicionamento equivocado, um caminho que não é bom que tem sido tomado. E nós vamos confrontar dizendo esse é um caminho errado. Essa não é a posição bíblica. Mas nós instruímos verbalmente. Mas como? Qual é o verbo que nós usamos? São as escrituras. Não interessa o que eu acho, não interessa o que eu penso, não interessa, sabe, a minha capacidade intelectual. O que interessa é o que a Bíblia diz. Então, a instrução verbal é a instrução das Escrituras. Então, nós precisamos ser hábeis nas Escrituras e buscar do Senhor habilidade para aplicarmos a palavra de Deus. E veja, aplicar a palavra de Deus não é dar texto fora de contexto, nem dar texto isolado, mas nós tratarmos os assuntos dentro da história da redenção, tratarmos os assuntos dentro da revelação de Deus e ajudarmos os irmãos nessa sua caminhada. Em terceiro lugar, a motivação desse conselheiro bíblico é ajudar o irmão em amor, com envolvimento genuíno e intenso. Então, há o tempero do amor e há um envolvimento. Veja, nesse aspecto, a proposta de ajuda bíblica, ela se difere da ajuda humanista. Porque na ajuda humanista, de modo geral, o envolvimento ele não é possível, ele não é permitido, inclusive. Quando o terapeuta ele percebe que foi tocado, ou seja, ele foi de alguma forma afetado por aquilo que está sendo vivido pelo seu paciente, ele precisa passar o caso adiante. Ele não pode prosseguir, porque ele foi envolvido. Nós não. Nós temos a liberdade para nos envolvermos e devemos envolver. Vamos comer 1 quilo de sal juntos, vamos chorar juntos, vamos prantear, vamos nos ajoelhar juntos. Né? Falando sobre aquela mocinha de 16 anos, conversava com a mãe dela essa semana e dizia a ela, olha, algumas coisas eu preciso dizer a você, porque eu me preocupo com a vida de sua filha e eu preciso de uma ação conjunta. Eu aconselho aqui, mas eu preciso que em casa você haja assim, 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 assim. Então, eu estou envolvido, chamando a família para se envolver,
não é? E preocupado com a situação. Nós vamos trazer esses assuntos das pessoas que estão sob as nossas expensas, que são dadas pelo Senhor, no nosso caderno de oração, para o nosso tempo. E veja, na medida que a gente vai aconselhando, então o nosso tempo de joelhos vai ficando mais longo. Nosso tempo prostrado diante do Senhor, buscando auxílio de sua parte, instrução de sua parte, vai ficando mais longo. Um outro termo, paramuteomai. Esse termo também vai ser traduzido como consolar, encorajar e animar. Que coisa! Então, nós temos na palavra de Deus, mais uma vez, a ideia de estar junto. Esse prefixo aqui que você vê, para, dá a ideia de estar junto no grego. Então, estar junto. A ideia aqui é de você se aproximar de alguém para falar bem de perto. Então, esse não é aquele conselho dado do púlpito, sabe? Esse é aquele conselho dado sentado do lado. É aquele conselho dado de joelhos. É aquele conselho numa caminhada juntos, né? É um encorajamento que é dado lado a lado. A ideia aqui é a ideia da caminhada cristã. É a ideia do povo de Deus que vai trilhando a jornada junto, lado a lado. E em estando lado a lado, há consolo, encorajamento, ânimo que é dado de parte a parte. Há uma mutualidade em que nós somos alimentados. Então, o sentido geral é esse, falar bem de perto, de modo positivo e benevolente, para confortar, consolar e encorajar uns aos outros. Tá? Um outro termo, catártizo. Esse termo vai falar de uma ação instrutiva da parte do conselheiro no preparo, ou seja, o indivíduo ele precisa ser preparado, aperfeiçoado, corrigido, reparado, consertado para algo. Para o quê? Para a jornada, para a caminhada cristã. O Senhor está nos preparando para o encontro com Cristo. E ele usa de forma graciosa a igreja, o seu próprio povo, para esse preparo. O ferro com ferro se afia, de maneira que os irmãos são úteis no preparo que Deus tem realizado na minha vida para o grande encontro com Cristo. Eu preciso ser útil, um instrumento nas mãos de Deus para o preparo e o aperfeiçoamento dos irmãos para aquele grande dia do encontro com Cristo. E aí o corpo de Cristo é algo extraordinário, porque é nesse lugar que isso acontece. Na convivência, nas conversas intencionais, na mutualidade. Por isso, irmãos, não há possibilidade de uma igreja que não se encontra, de uma igreja remota. É claro que as circunstâncias momentâneas de decretos humanos nos proíbem de algumas coisas, mas nós ansiamos por aquele encontro público, por estarmos juntos, por estarmos na casa uns dos outros, porque é aí que somos fortalecidos, não é? O termo, então, se refere a restaurar a utilidade, reparar o que está errado, aperfeiçoar, objetivando uma utilidade ainda maior do povo de Deus, não é? Veja, a prática do aconselhamento bíblico, então, eu estou caminhando aqui para a reta final, tá? Então, aguente mais um pouquinho. Né? A prática do aconselhamento bíblico jamais deveria ser vista como ministério opcional dentro da igreja. Não. Nós já vimos aqui, Colossenses 3,16, nos dá uma ordem, é um imperativo da parte do Senhor. Não é uma opção. Além de não ser opcional, ela é essencial ao crescimento saudável, sadio da igreja. E ele se processa dentro dos vários aspectos da comunhão dos santos. A comunhão dos santos ela vai ocorrer de muitas maneiras. No contexto do louvor, da adoração, da pregação da palavra, dos sacramentos que são praticados, do pão que é partido, da vida que é compartilhada entre nós como povo de Deus. Nós vivemos unânimes no templo e partindo o pão de casa em casa, e nessa comunhão dos santos, que está firmada na palavra, o conselho ele deve ser um instrumento para que nós cresçamos mutuamente, conjuntamente, para a glória do Senhor.
Veja o que 2 Coríntios 4 diz. É ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Você percebe que o que está sendo dito aqui é que o Senhor usa as circunstâncias da minha vida, as minhas próprias lutas, para um crescimento, numa autoconfrontação pessoal, em que eu sou consolado pelo Senhor com o propósito de ser habilitado para consolar os outros. Você vê isso? Então, sabe, irmão, eu não sei qual a sua circunstância, mas eu posso dizer o seguinte, sem medo de errar, que a circunstância que você vive, a angústia, a luta, o sofrimento, as dificuldades que você tem vivido, são um instrumento de Deus para forjar o caráter de Cristo na sua vida e para te tornar um instrumento ainda mais poderoso nas mãos do Senhor, para a glória dele. E para que você, então, seja útil na vida dos seus irmãos. Isso é um fato. O aconselhamento bíblico, então, ele é cristocêntrico na abordagem, no tratamento do problema e também no propósito de levar o homem à maturidade em Cristo. O objetivo, ele não é antropocêntrico, ele é cristocêntrico. Portanto, o aconselhamento bíblico, irmãos, ele não objetiva, em último lugar, o bem-estar do paciente. Ele objetiva a glória de Cristo. E ele objetiva que aquele paciente se torne semelhante a Cristo. Não é? Então, nós sabemos que para que nós nos pareçamos mais com Cristo, o Espírito Santo ele vai nos talhar, ele vai nos forjar, ele vai nos moldar. E isso, muitas vezes, não é tão agradável. Então, no aconselhamento bíblico, tendo essa ideia, essa cristocentridade, Cristo é o poder para a mudança, Cristo é o meio de mudança e Cristo é o alvo da mudança. O Evangelho. Quando a gente fala Cristo, a gente está falando do Evangelho de Cristo, da pessoa de Cristo, da revelação de Cristo. E isso envolve a lei de Deus, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Cristo, ele é o perfume que exala das Escrituras. Cristo, se nós pudéssemos espremer a Bíblia, seria Cristo que sairia dali. Cristo, ele é revelado nas entrelinhas e nas linhas da palavra de Deus. Portanto, poder, meio e alvo do aconselhamento bíblico estão ligados a Cristo e a sua palavra. Não é a sua palavra. Veja, o que o escritor aos Hebreus diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. O que é que a gente tem que ter em mente? Jesus, o Filho de Deus. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele, Cristo, o Filho de Deus, tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Colossenses 1, 28 e 29. Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente. Ou seja, qual era o grande esforço de Paulo? Aconselhar os seus irmãos para que eles se parecessem mais com Cristo, para que eles fossem perfeitos em Cristo. Esse deve ser o mesmo anseio que deve nos mover. Então, o ministério do aconselhamento bíblico, irmãos, ele é centrado em Cristo, ele é fundamentado na palavra, porque a palavra exala Cristo, ele é voltado para a transformação à imagem de Cristo, ele é objetivo a confrontar a mim mesmo para que eu pareça mais com Cristo, confrontar e consolar o meu irmão para que ele se pareça mais com Cristo, e ele é confiado ao corpo de Cristo. Os ímpios não podem fazer o aconselhamento bíblico. Essa é uma ordem dada ao povo de Deus, à igreja de Deus. E então, no aconselhamento bíblico, nessa aplicação de todos esses termos correlatos e tudo isso que a gente está dizendo, nós precisamos entender o seguinte: precisamos ouvir, precisamos considerar e precisamos falar. Alguém disse que uma sessão de aconselhamento bíblico boa, ela é meio a meio. Você ouve 50% e fala 50%. Enquanto você ouve, você considera e você fala.
O que é que você faz? O conselheiro, ele ouve, ele considera e fala. E ele vai sempre perceber algumas coisas. Ou aquele indivíduo, ele realmente conhece o Senhor e tem uma visão correta de Deus. E, veja, a ideia de ter uma referência precisa estar presente aqui, tá? Ou o indivíduo, ele entende Deus, e aí a gente vai reforçar para que ele aplique a revelação de Deus à sua própria vida, ou então ele é inverso a Deus. Ele tem uma visão torpe de Deus, uma visão atravessada do Senhor, uma visão que não é bíblica, e nós vamos precisar tratar isso. Muitas vezes ele é autocentrado, o ego dele é exacerbado, porque eu preciso, eu quero, eu desejo, e Deus isso, e ele é vitimizado por causa do seu ego. Ele pode ter outras respostas no coração que não sejam essas, as circunstâncias que lhe movimentam, que fazem com que ele ache, pense, se posicione na vida de determinada forma. Você certamente conhece pessoas assim, ou talvez já tenha vivenciado isso. Não é uma vida cristã que vai ao solavanco das circunstâncias, não é? Mas os crentes em Cristo não podem ser assim, eles precisam estar afirmados na palavra, de maneira que as vagas das circunstâncias, elas não os conduzem na vida, eles são conduzidos pelo Espírito Santo. Então, o contexto para o aconselhamento, me permita ser bem rápido aqui, irmãos, e são aqui ideias finais, vai exigir algumas coisas de nós. Em primeiro lugar, nós não podemos trabalhar sozinhos. O lugar do aconselhamento bíblico é o corpo de Cristo. A igreja deve desenvolver uma cultura de discipulado e aconselhamento. Essa deve ser a realidade da minha igreja, deve ser a realidade da sua igreja, onde nós trabalhamos no corpo e nós aconselhamos no corpo de Cristo. Um outro aspecto, trabalho com sabedoria. Né? Os conselheiros, eles devem entender que há limitações pessoais. Essa é a primeira sabedoria que precisamos ter. Nós somos limitados. Eu não sei todas as coisas. E eu preciso de pessoas em quem me apoiar. Eu preciso de ajuda em muitos momentos. Eu preciso de ter o contato de pessoas que sejam de minha confiança, a quem eu possa buscar nos momentos das complexidades. Alguns indicadores que vão apontar a necessidade de nós buscarmos ajuda. Estar sozinho e no limite de suas possibilidades. Nós nos encontramos numa situação de ajuda, de aconselhamento, em que nós não temos como ir adiante, porque nós chegamos a um limite pessoal. Nós damos o melhor de nós mesmos, mas nós não vemos o sucesso. Nós percebemos a necessidade de ajuda médica, mas não sabemos o que fazer. Temos a necessidade de revelar informações que são importantes. Por exemplo, com aquela mãe que eu falei para vocês, eu tive que revelar a ela que a filha tinha uma ideação suicida e que eu temo pela vida da menina e que ela precisava gastar tempo com a filha dela. Veja, a mãe dela é uma psicóloga, não é, que pediu que eu atendesse a filha. Ela deixou agora o consultório para estar de tempo integral com a filha dela. E eu precisei tratar algumas coisas com ela, dizendo, olha, tenha cuidado com isso, olha, isso é um perigo, isso, aquilo, outro. Eu precisei revelar algumas informações para a mãe, porque a vida da menina estava em risco. Necessidade de encaminhar para algum profissional conselheiro. Veja, eu recebo muitas ovelhas de outros pastores que pedem ajuda a mim. E eu tenho a necessidade de ter ajuda de outros pastores também. Em algum momento você vai precisar encaminhar um aconselhado seu a um outro conselheiro, que vai ser mais habilitado em determinada área para ajudar aquele irmão. E nós precisamos entender que esse é o ministério do corpo de Cristo, não é meu ministério. Portanto, pouco importa se é praticado por mim e pelo pastor Juan. Importa que seja praticado pela igreja e que nós nos apoiemos mutuamente. Mas há casos em que precisamos encaminhar para profissionais. Agora, na pandemia mesmo, eu tive um rapaz, membro de minha igreja, e ele surtou. Ele disse que era o 13º apóstolo, que estava completando o livro de Apocalipse, e saiu, ele surtou, ele pirou agora na pandemia. E eu precisava, porque quando ele me ligou, ele queria o número de minha conta bancária.
Eu digo, por que você quer minha conta bancária? E eu percebi que havia alguma coisa estranha. E ele disse, não, porque Deus me revelou isso, aquilo outro, e eu estou transferindo para sua conta, pastor, um valor aqui. Esse valor é para ajudar a igreja na grande perseguição que virá contra ela agora. E ele tinha uma herança e ele queria transferir lá um valor da herança para minha conta. Eu digo, você está em que banco? Eu estou em tal lugar. Eu não estava em Recife, eu estava no meio da pandemia, fui para uma casa de praia, fiquei refugiado lá, sofrendo ao sol. E aí eu liguei para os diáconos, da igreja e pedi que eles fossem correndo no banco onde ele estava, e eles cataram o menino lá. Disse, e agora, pastor, o que a gente faz? Eu liguei para uma irmã da igreja, que é médica, psiquiatra, e falei com ela e disse, olha, você está no hospital tal, disse, eu não Natal, mas quem está hoje lá é fulano de tal, encaminhe ele para lá e de lá peça para ligar para mim que eu vou dar as coordenadas. E aí o menino foi para o hospital psiquiátrico, recebeu o atendimento, não ficou internado, tomou lá um suceleão, foi para casa, graças a Deus hoje ele está bem. Né? Tá bem, foi acompanhado no trato pastoral, tomou as medicações dele, hoje não está tomando a medicação, voltou, foi um surto momentâneo daquele momento da pandemia e deixou muita gente meio surtada mesmo, né? Então, muitas vezes há necessidade de ajuda. Alguns cuidados necessários ao encaminharmos alguém, irmãos. É necessário que a pessoa seja alguém que conheça a palavra. Eu encaminhei para quem? Para uma ovelha minha, que é psiquiatra, né? Alguém que tenha uma conduta confiável, amorosa e graciosa. Não basta ser crente, tem que ser alguém confiável, amoroso, gracioso. Alguém que possa persistir com paciência, né? Alguém que esteja disposto a caminhar junto do indivíduo. O médico, ele precisa ser competente, claro, e um médico que dê abertura para nós tratarmos o aconselhamento bíblico, conversarmos juntos. Eu conheço psiquiatras que na sessão deles, eles não fazem a análise, não, eles fazem aconselhamento bíblico. Eu conheço psiquiatra que faz isso. Eu tenho um amigo psiquiatra e já acompanhei gente com ele junto, trocando ideias e levando gente, sentando e fazendo a sessão eu e ele juntos. E eu fico lá porque ele faz aconselhamento bíblico. O que ele faz é bíblico. Está tratando com crentes e apresentando a palavra de Deus. Uma coisa do aconselhamento bíblico, irmãos. Precisamos de um formulário de inventário de dados pessoais. É o inventário de anamnese. Isso é algo confidencial, que você vai guardar para você, mas que vai trazer muitos assuntos que vão dar o pontapé inicial para você conversar. Às vezes, coisas que são colocadas ali não são ditas, mas você vai voltar aquele questionário em algumas sessões, em alguns tratos que você vai ter. Muito bem, tem uma bibliografia que eu passo aí para vocês depois também. E eu cheguei aqui, pastor, ao fim, e abro aí. Eu sei que ninguém tem pergunta nenhuma, que tudo que eu disse foi cristalino, que é tudo simples, que vocês já estão praticando isso tudo. Então, amém, aleluia, amém, né? Ninguém tem pergunta. Vamos lá, façam perguntas. Se tiverem, não se sintam pressionados. Pastor, boa noite, a graça e paz. Oi, Eric, tudo bem, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. Eu queria tirar uma dúvida, não sobre aconselhamento em si, mas teve um trecho que o senhor falou a respeito de que nós somos a imagem e semelhança de Deus, e aí nós desenvolvemos aquilo que o Senhor Deus nos ensina por meio da sua palavra para que a gente possa refletir cada vez mais essa imagem e semelhança. Só que às vezes, normalmente a gente escuta, no meu caso, né, de que todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, pelo que o senhor disse, o ímpio ele não se encaixa tanto sendo a imagem e semelhança, porque pela sua forma de proceder, suas palavras, atitudes, pensamentos torpes, elas não se encaixam, ele não se faz assim tanto imagem e semelhança, seria isso? Se eu entendi bem? Bom, deixa eu explicar. Um bom livro para ler sobre esse assunto é lá o do Anthony Hockman, né? Sugiro.
acho que Criados à Imagem de Deus é o nome do livro. Acho que é Criados à esse. imagem e semelhança de Deus. Semelhança de Deus. É um bom livro para tratar isso, Eric. Mas eu vou tentar falar bem rápido. Esse é um assunto de antropologia bíblica, que é um outro curso dentro do aconselhamento bíblico muito importante, né? A gente precisa ter uma correta visão de quem o homem é. De fato, todos os seres humanos, eles ainda têm a imagem de Deus, todos eles. No entanto, a imagem de Deus está quebrada no ser humano, ela está rachada. Imagine que você se vê no espelho, mas esse espelho ele é partido, ele é quebrado, ele é todo rachado. Essa imagem ela fica ali comprometida, ela fica de alguma forma maculada. Essa imagem de Deus revelada nos homens, ela é vista através dos dons, talentos, da graça comum, de uma mãe que ama os filhos, de um filho que dá a vida pelos pais, ou de um pai que dá a vida pelos filhos. E isso não é algo exclusivo dos crentes, né? De alguém que não conhece a Cristo, mas consegue fazer a bondade, ajuda o próximo. Isso não é alguém que não é crente, mas pega um violão e faz um arranjo musical extraordinário. A imagem de Deus, de alguma forma, na capacidade criativa de amar, de se relacionar, ela é vista nos seres humanos. Agora, o grande problema é que essas pessoas, as suas justiças, elas apresentam trapos de justiça ao Senhor. Nada disso é recebido na presença de Deus como suficiente, porque não tem a mediação de Cristo, e elas precisam de Cristo para que a imagem seja restaurada. Então, nós estamos no processo, nós crentes, estamos no processo de restauração da imagem de Deus, que é a imagem de Cristo. Ele não é capaz de imitar, porque ele não se despoja de si mesmo. Ele vive no seu pecado e acha que isso é normal. Então, os crentes é que são conduzidos a essa novidade de vida, de despojar-se do pecado e de revestir-se de Cristo, e de restaurar-se numa novidade de vida, conforme Cristo. É muito interessante. Se você for lá, Efésios, capítulo 4, você vai ver o seguinte, não é? No verso 22 em diante. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, né, ou seja, nesse processo de despojamento e de revestimento, se revestindo do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade, tal, tal, tal. E aí Paulo vai falar da prática do despojamento. E ele vai concluir dizendo exatamente o seguinte, veja, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. A imitação de Deus só é possível, de fato, aqueles que nasceram de novo e que vivem esse processo de despojamento e de revestimento constante. Assim, bem simplesmente, sabe, Eric? Se você quiser aprofundar o tema, dá uma olhada lá no livro do Anthony Hoffman, certamente vai te ajudar, te dar aí uma boa visão sobre antropologia bíblica, tá bom? Muito obrigado, pastor, André. eu tenho 6 minutos para estar com vocês aqui. Eu tenho um compromisso logo mais também, mas eu estou aberto a perguntas em 6 minutos. Mais uma pergunta, então. Oi, boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu sou esposa do pastor Vumar, né? Muito bem. Olá, minha irmã. Muito prazer, Bem, viu? querido, prazer. A minha pergunta é o seguinte, porque somos frutos, né, assim, das nossas histórias, não que as nossas histórias expliquem ou justifiquem os pecados que temos, não é isso de jeito nenhum. Mas só para exemplificar de forma bem rápida, uma pessoa que sofreu um adultério, ela tem uma reação diferenciada com relação ao adultério, porque alguém que nunca viveu, um homossexual, ele ao atender um homossexual, ele entende algumas coisas melhor do que um que nunca foi, né? Aí a minha pergunta, assim, é até onde uma pessoa que me procura, numa área que eu
eu tenho algumas marcas, né? Assim, um homossexual procurar outro homossexual, até onde isso ajuda ou isso atrapalha, né? Assim, até onde a gente acompanha uma pessoa assim, ou a gente repassa o caso? Essa é uma questão bem interessante, irmã. Eu costumo dizer que, de fato, áreas que são, algumas áreas, eu não diria todas, mas algumas áreas com as quais nós tivemos um processo de luta e pela mudança bíblica e pela renovação do nosso ser pelo poder da palavra, no Espírito Santo, fomos conduzidos, então, à vitória. Nesses aspectos, nós somos, de alguma maneira, habilitados, sim, a ajudarmos essas pessoas, né? Assim, eu entendo, eu tenho a capacidade de entender, de perceber, de compreender a dor, o sofrimento e a luta daquele indivíduo. Isso não significa, de modo nenhum, que aqueles que não vivenciaram não sejam capazes de se compadecer, de ter empatia, de se colocar ao lado no consolo e como auxiliadores, né? De estarem juntos, de jeito nenhum. Nós, como servos do Senhor, somos todos habilitados a isso. Mas é um fato. Alguém que sofreu por anos com depressão e venceu, esse indivíduo ele é mais habilitado a tratar com alguém com depressão. Ele entende a linguagem. Ele mais do que alguém que nunca sofreu. Agora, há algumas áreas, né? Por exemplo, a irmã citou a área de adultério. Essa eu acho que é uma área que ajuda uma pessoa que superou a luta, né? A dor do adultério, que conseguiu deixar o passado no devido lugar, que perdoou, conseguiu ir adiante, cresceu na fé. Ela ajuda outros assim. Agora, há algumas áreas, naqueles pecados escravizadores, e, por exemplo, os pecados da sexualidade, eles estão dentro dessa área dos pecados escravizadores. Eu não diria que seria uma área proibida, porque se eu dissesse isso, eu não creria na graça restauradora completa do Senhor, não é? Mas eu diria, assim, uma área proibida para pessoas que tiveram lutas nessa área para tratarem com outros. Eu não diria que é uma área proibida, mas eu diria que é uma área em que esse trato ele deve ser praticado com acompanhamento e prestação de contas. Lembra que eu digo que eu disse na nossa fala que o aconselhamento bíblico ele não é uma coisa para ser realizada sozinho, ele é do corpo de Cristo. Né? Então, um irmão, por exemplo, imaginemos um irmão que teve uma luta com a homossexualidade, ele venceu, ele foi liberto em Cristo disso, ele tem uma vida agora cristã saudável, caminhando com o Senhor, e ele é demandado na ajuda de alguém que luta com esse pecado, nessa área da vida. Ele não pode aconselhar sozinho, ele não pode estar nesse aconselhamento sozinho. Quando eu digo sozinho, não é que eu tenho que estar com ele na sala, não. Mas ele precisa prestar contas de como vai esse aconselhamento. E aqui e ali, eu vou precisar fazer uma intervenção, ajudá-lo, apoiá-lo, nesse aconselhamento que ele vai praticando, sabe? Então, não sei se ajudei aí, mas eu creio sim, as histórias, elas fazem parte de quem somos, né? O passado, ele nunca pode ser apagado, a gente não pode apagar o passado, nós precisamos entendê-lo e redimi-lo, né? Lidar com ele à luz das Sagradas Escrituras. Né? À luz das Sagradas Escrituras, né? Entendendo a soberania de Deus, que Deus estava presente ali, e redimindo isso, entendendo que há um forjado caráter de Cristo em nós, e o Senhor está comprometido com esse negócio. Ele vai nos tornar semelhantes a Cristo, doa em nós ou não doa, ele vai nos tornar semelhantes a Cristo. Glória Esse a Deus. é o grande compromisso do Senhor, né? E louvado seja o Senhor por isso, ele não desiste de nós. Graças a Deus. Pastor Juan. Queridos, então o tempo, né, da partida já é chegado, né? A partida é chegada. É não a partida de futebol, mas é duradouro do parto, mas tem que partir, né, Verento? Infelizmente. Mas teremos outras oportunidades, pastor. Com certeza. Conte comigo. É um prazer imenso falar desses assuntos com os irmãos. Gostaria de ficar aqui horas respondendo perguntas. Mas eu prometo que numa outra oportunidade eu compenso. Opa! Já foi de uma grande
avalia, né, esse módulo, né? O irmão falou que era um introito, mas o embasamento foi bem sólido, muito edificante, e que Deus abençoe a sua vida, a sua família, Obrigado, pastor. sua esposa e o seu ministério, amado irmão. A gente agradece aí a você, em nome da Igreja Pioneira, e a todos os irmãos que participaram conosco desse módulo, né, dos fundamentos do aconselhamento, os fundamentos bíblicos. E que Deus nos abençoe. Muito obrigado, pastor Vitor. Obrigado, pastor, pela acolhida. Deus abençoe os irmãos. Contem comigo, vocês têm meus contatos. Depois, pastor, eu passo o material para o senhor, viu? Passa para mim que eu jogo no grupo aqui, se o senhor permitir, eu faço. Farei isso, claro, está à disposição. Usem e abusem. Excelente exposição, viu? Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado, irmãos, pela atenção de vocês. Muito bem, irmãos. Encerramos o módulo. Que Deus abençoe e até o próximo mês, onde teremos o módulo. Aí a gente passa para vocês o tema. A joia, Deus abençoe. Grande abraço.